Seja muito bem-vindo à causa das coisas. Vitória esmagadora do não no referendo deste fim de semana na Grécia. Gregos e parceiros europeus voltam à mesa das negociações, já sem Yanis Varoufakis, que se demitiu depois do resultado do referendo para, diz, facilitar as negociações. Nesta altura, ainda não se conhecem todas as reações, nomeadamente aquelas que mais importam, de Angela Merkel e de François Hollande. A Grécia pode estar mais perto de sair da moeda única. Os mercados olham para Portugal. A Grécia, Europa e Portugal, é isso que dedicamos a próxima hora com a análise de Manuel Monteiro e Raul Vaz. Olá, Olá. Dr. Manuel Monteiro. Antes de mais, pedir-lhe um comentário a este resultado do referendo. Esperava este resultado, esta vitória tão expressiva do não? Não esperava, mas penso que de todas as análises, e seguramente nós também falaremos disso aqui, que têm vindo a ser feitas, eu gostava hoje de fazer, como ainda há pouco antes do programa começar, conversava com o Raul, uma reflexão, que no fundo vai ao encontro daquilo que temos conversado aqui, fora do contexto, quer dizer, fora do contexto em que as coisas estão a ser feitas. Bom, mas vamos por partes telegraficamente. Primeiro, não estava à espera, como sabe, eu era a favor do referendo, portanto entendo que em democracia os cidadãos devem ser consultados e devem ser responsabilizados. Eu penso que a consulta popular é uma forma de responsabilizar cidadãos, e no bom e no mau. E esta pergunta respondi eu já na semana passada, foi um pouco por aqui, mas gostava de insistir. Só para concluir, se me permite, eu não estava sequer à espera da vitória do não. Eu estava à espera da vitória do sim, e creio que a Comissão Europeia e muitos líderes europeus contribuíram também para este avanço do não. O que me levou muitas das vezes a perguntar a mim próprio o seguinte, de duas uma, ou estas pessoas querem efetivamente a Grécia fora do euro e estão a fazer isto para provocar o eleitor grego, ou então não sabem o que estão a fazer, quer dizer, porque estavam efetivamente ali num discurso e num tom que, no meu modo de ver, provocou uma reação como aquela que veio a existir. Portanto, eu não estava à espera, efetivamente, tenho que o admitir, também não conheço por dentro, a não ser aquilo que vou vendo na imprensa internacional e na imprensa portuguesa, a realidade grega. Agora, a verdade é que o não provocou interna e externamente alterações profundas na política. Eu penso que a partir de ontem muita coisa nova vai acontecer. Ontem foi um dia histórico. No bom e no mau sentido. E eu creio que nós estamos agora numa época e numa fase em que estamos a tirar peças ao alvo sem perceber ainda muito bem se vamos acertar ou não. Quer dizer, eu acho que nos últimos tempos as lideranças europeias são de uma volatilidade imensa sem uma percepção clara daquilo que querem. Agora, qual é a questão de fundo para mim? Admito que isto não seja a grande preocupação, mas qual é a grande questão de fundo para mim? É de saber se nós podemos ter uma União Europeia em que os países podem livremente ser soberanos quando lhes apetece. Esta é uma questão fundamental. Eu sou um soberanista, mas do mesmo modo que não aceito que um sim num determinado país se imponha à minha vontade, também não posso aceitar que um não grego se imponha contra a vontade de todos os outros. Como ontem à noite dizia um amigo meu, seria curioso perguntar agora aos restantes parlamentos, países... o Paulo Rangel também dizia precisamente a mesma coisa. Ou até fazer referendos no sentido de dizer que estão disponíveis para ajudar. Portanto, esta é uma questão de fundo, é uma questão política de fundo. Porque e é uma questão que não foi resolvida. Eu fui deputado europeu, como sabe, e a esmagadora maioria dos políticos não gosta de falar disto. Ou seja, nós queremos continuar, de cada vez que temos eleições internas, a dar a entender ao povo que o seu voto nacional é um voto definitivo. Vota em mim porque eu vou fazer isto. E não é verdade. E, portanto, nós temos que tomar essa decisão final, que é dizer isto. Se queremos uma moeda única, temos necessariamente de ter um governo financeiro. Ter esse governo financeiro inviabiliza ter as soberanias nacionais nos moldes, nos termos em que elas continuam a ser apresentadas de cada vez que há eleições. E enquanto isto não for resolvido, eu penso que dificilmente andamos em frente. Raul, depois deste referendo e deste não com bastante expressão na Grécia, de facto a bola está agora do lado da Europa, cabe à Europa agora decidir se de facto quer a Grécia dentro do euro ou não. Não parece que caiba só à Europa. Aliás, deixa-me dizer que não concordo
se eu bem entendi o Manuel Monteiro, a ideia que ficou é que a responsabilidade do que acontece ou do que tem acontecido, ou parte substancial dela, é dos líderes europeus que não têm percebido, entendido a forma de pensar e de agir dos dirigentes gregos ou do povo grego. Eu penso precisamente o contrário. Ou seja, este não é difícil de entender num certo sentido, é muito fácil de perceber num outro sentido. É que os gregos já perderam, na minha opinião, alguma capacidade de análise e de avaliação dos seus atos, porque bateram tanto no fundo, e isso é a responsabilidade, obviamente, de 5 anos de austeridade não conseguida. Mas não conseguida porquê? Porque, de facto, os dirigentes políticos que lideraram esse processo de austeridade não foram capazes de se atravessarem perante a sociedade grega, exigindo ou construindo reformas, exigindo outros comportamentos, de facto, aproximando a forma de estar na zona euro e o que é que isso pressupõe em termos de exigência. Isso não foi feito. Repare-se neste ponto, hoje diz-se, e com razão, que a Grécia está neste momento, neste preciso momento em que estamos a falar, nas mãos, já não num primeiro momento da política, o que é lamentável, mas de uma decisão política, que também é política do Banco Central Europeu. Porque não há dinheiro nos bancos gregos, não há medicamentos de primeira necessidade. Donald Tusk falou na necessidade de se pensar em ajuda humanitária, só para acrescentar aquilo que estás a dizer. Mas dito isto, é preciso também dizer claramente que só em termos da linha de financiamento à banca grega, a banca grega já recebeu 80 mil milhões de euros. Já recebeu, não é vai receber. Portanto, mais do que o resgate a Portugal. Portanto, estas questões são muito sérias, quer dizer, a responsabilidade não pode ser toda atribuída aos dirigentes políticos que querem manter uma certa forma de fazer política, de estar na Europa e de construir, a partir de Bruxelas, as suas redes de influência. A responsabilidade também deve ser atribuída aos povos que têm, em democracia, a liberdade de escolherem, muito bem. O não também me surpreendeu, sobretudo a dimensão do não, cabe-me dizer. Agora, tem que ter a consciência também de que quando se escolhe um ato na vida, seja ele qual for, tem consequências. Tem que ter consequências. É inevitável, não é possível. E, portanto, é muito fácil fazer aquilo. É muito fácil, eu acho que é muito triste para o povo grego, aquilo que tanto o PASOK como a Nova Democracia não conseguiram fazer. É verdade que a Europa, em momentos nucleares, quando Papa Andreu sugeriu o referendo e a Europa se riu do referendo e deixou cair Papa Andreu. Quando Samaras precisava... Um bocadinho de ajuda da Europa, um sinal da Europa. Um sinal, nomeadamente em termos de desenho financeiro na altura, e a Europa também o deixou cair. Provavelmente o pior ainda está para vir. Repare-se quem são os aliados do Sr. Tsipras e do Sr. Varoufakis, porque o Sr. Varoufakis, apesar de se ter demitido, continua, não é? E provavelmente continua a influenciar parte do governo grego e do Siriza, embora não seja, como se sabe, membro ou militante do Siriza. Mas, provavelmente, o que vem aí, se isto não tiver solução, pode ser pior. Pode ser os aliados tácitos, neste momento, do Siriza, é a Aurora Dourada, que são neonazis, e é os independentistas gregos, que aliás estão no governo, fazem parte da coligação, e que tem um Ministro da Defesa que, obviamente, não permite que se haja cortes na defesa. Portanto, isto é preciso que a opinião pública europeia perguntar o que é que se poderia perguntar, e agora, se fosse perguntar aos outros 18 se estão disponíveis para aturar isto, provavelmente também diriam que não. E isto sim destruiria... Começa a ser o tal processo de desintegração. Exatamente, desintegração. Quer dizer, não se pode ficar refém de uma situação como esta que se criou na Grécia ao longo dos últimos 5 anos, mas que tem no Siriza e tem na forma de comportamento dos seus principais dirigentes, na minha opinião, uma atitude claramente de provocação, de desrespeito pelos outros cidadãos europeus. Repare-se, o Sr. Varoufakis demitiu-se esta madrugada via Twitter. Porquê? Porque é evidente, quer dizer, não sei se foi obrigado, se foi ele que, num momento de lucidez, ele é um homem inteligente, certamente, apesar de toda a sua provocação, quer dizer, um homem que chamou terroristas
aos seus parceiros na sexta-feira, não podia estar esta semana à mesa com esses ele terroristas. no seu Twitter dá mesmo essa indicação que haveria já ali algum desconforto, porque ele diz o Primeiro-Ministro... Desconforto criado por ele. Sim, que o Primeiro-Ministro estaria mais confortável a negociar a partir de agora do que sem ele do que com ele. Apesar de tudo, haja um pingo de bom senso, quer dizer, portanto, mas isto é feito de modo próprio. Isto não é um deslize do Sr. Varoufakis. Ele é assim, e o Syriza é assim. Portanto, é com estes senhores que a Europa tem que lidar até ao momento em que, de facto, deixe de poder ter condições, dentro das várias opiniões públicas, de lidar com estes senhores. Eu espero que tudo agora corra melhor, que, obviamente, o terceiro resgate, que é inevitável, se houver negociações, é inevitável um terceiro resgate, seja construído o mais depressa possível. E também espero, sinceramente, que o BCE dê a mão à banca grega, porque senão é evidente que quem vai ser claramente penalizado, embora também seja responsável, porque a partir de ontem o povo grego disse, 60% do povo grego disse que não queria aquilo que os credores estão a propor. Não queria, de certa forma, não queria estar no euro. Não foi isso que lhes perguntaram. Não, mas a consequência é essa. E até há quem diga que foi a Europa que falhou em passar a mensagem ao longo desta semana tão caótica, de passar essa mensagem aos gregos, que é atenção, a pergunta não é essa, a pergunta é sobre a manutenção no euro. Não, falhou, se falhou não. A Europa disse aquilo que pode ser uma consequência deste referendo, ou seja, quem foi votar e votou não, tinha a consciência, ou tem que ter a noção de que isto pode ser o princípio da saída da Grécia do euro. Então, o que é mau para a Grécia, mas também é mau para a Europa e é mau para a zona euro, não tínhamos ilusões sobre isso. Mas é, em primeiro lugar, em primeira instância, muito mau para o povo grego. Agora, é evidente que cada um é livre, em democracia, de escolher o seu destino. Só uma última coisa, repare-se no pormenor ontem, que é um pormenor que tem algum significado, do Sr. Putin, que minutos depois de conhecido o resultado do referendo veio dizer a Grécia está bem, era connosco, quer dizer, a Grécia está mal na Europa, venham para este espaço de democracia, de liberdade e de construção e de uma democracia e de um modelo de desenvolvimento que todos nós conhecemos. Eu acho isto absolutamente penoso e acho que o povo grego sinceramente não merece isto. Doutor Manuel Monteiro, o Raul estava a falar dos aliados. Tenho muito para responder. Eu estava a falar da questão, eu acho que vai bater não merece isto, não merece isto, mas aparentemente quer isto e, portanto, é responsável por esta opção, por estas opções. O Raul estava a falar dos aliados do Sr. Alexis Tsipras dentro do Syriza, mas há também os aliados fora da Grécia, a Rússia, por um lado, mas também há alguns movimentos mais eurocéticos. Vamos olhar também para aquilo que isto pode desencadear na Europa, não em termos se vai haver acordo ou não vai haver, porque muito provavelmente haverá, mas mais naquilo que são as feridas que isto poderá abrir internamente a cada país. Este nosso programa, para o qual amavelmente me convidam, chama-se A Causa das Coisas. E analisar a causa das coisas é sempre muito mais difícil, mas ao mesmo tempo muito mais estimulante e muito mais interessante do que apenas o resultado das coisas. E ao longo dos anos, porque é assim a vida, nós andamos apenas a analisar o resultado das coisas. E agora? E não vamos tentar perceber como é que chegámos ao agora. O nosso programa, A Causa das Coisas. Porquê é que isto acontece? Porque se nós não soubermos perceber qual é a causa das coisas, nunca conseguiremos construir qualquer tipo de futuro. Porque se eu não tentar perceber como é que cheguei aqui e que motivos é que permitiram que aquilo que está a acontecer na Grécia tenham acontecido, eu não vou resolver nada. E, portanto, aquilo que eu tenho assistido é que há um conjunto ilustre de professores, universitários, comentadores, pessoas ligadas a instituições europeias, têm sempre razão. Sempre tiveram razão quando falaram. Mas a verdade é que, apesar da sua razão, da sua inteligência, dos seus inúmeros textos, das suas inúmeras conferências, nunca nada funcionou como eles disseram que ia funcionar. Eu peço imensa desculpa, mas isto tem que ser dito. Quer dizer, e quando a coisa corre mal, não têm sequer a hombridade ou a honestidade de dizer assim, olha, falhei. E errei na análise. Estava convencido que era assim. Não, são sempre os outros que estão errados. Portanto, em nome da causa das coisas, a Grécia nunca deveria ter entrado no euro. Eu já disse isso aqui uma vez. Nunca. Não queriam, aliás, entrar. Mas os franceses entenderam que tinham que entrar.
Não interessa que tenham ou não tenham condições, têm que entrar. Porquê? Porque os objetivos políticos da França se sobrepõem ao realismo económico e ao realismo financeiro. A Grécia tem, ao longo dos séculos, tido imensos problemas, como sabe. Teve o Império Otomano lá dentro, teve problemas imensos, está rodeada por países com os quais faz fronteira que não são fáceis, e depois tem uma coisa. Quem é que lhes deu reforma aos 55 anos? Os partidos amigos dos partidos europeus. Quem é que permitiu aos gregos não pagar impostos, falsear as contas, mentir nas contas? Quem permitiu? Os partidos do Partido Socialista Europeu e do Partido Popular Europeu. Isto tem que ser dito. O PASOK e a Nova Democracia têm responsabilidades numa mentalidade, numa cultura de mentira que efetivamente proliferou. Estes senhores são irresponsáveis, sê-lo-ão. Mas o facto destes senhores serem irresponsáveis não iliba, nem anula a irresponsabilidade, a mentira, a falsidade, a corrupção que o Partido Socialista Grego e a Nova Democracia Grega perpetuaram durante décadas na Grécia. Partidos irmãos do Partido Socialista Francês, da CDU alemã, dos partidos do arco da chamada governabilidade europeia. Mas ser assim, Dr. Manuel Monteiro, significa que não há alternativa pós-Syriza. Ninguém governa a Grécia, ninguém tem capacidade para governar a Grécia. E esse é que é o grande problema, porque ontem, depois deste referendo, com a demissão do Sr. Samaras, o Sr. Samaras veio demonstrar, eu não tenho solução se amanhã existissem eleições na Grécia, quer dizer, ou há um as que sai do baralho da Nova Democracia, ou então, porque isso é que veio demonstrar. Agora, há aqui uma coisa para mim que é clara, eu não estou a dizer que os europeus são responsáveis, são também, porque permitiram que a Grécia fizesse isto. E aplaudiram-nos, e receberam-nos, e elogiaram-nos políticos corruptos. Agora, é evidente para mim, eu não estou a dizer que os gregos, porque eu comecei por dizer o seguinte, o povo tem que ser responsável. E ao votar não, está a votar não ao euro. E há uma coisa, e isso tem que ser assumido. Há uma coisa a mim, confesso-vos, que eu não sei explicar, mas que não deixa de me surpreender, porque repare, os argumentos de que vão viver pior, de que o dracma vai desvalorizar os seus bens, eles devem nos conhecer todos. E a mim espanta-me, tenho de lhes confessar, como é que mesmo assim 61%, ouça, eu nunca fui favorável, para que fique aqui claro, eu nunca fui favorável a que o euro tivesse entrado em Portugal no momento que entrou. Se hoje houvesse um referendo em Portugal, eu votava a favor do euro. Ouça, e portanto que fique claro isto. Mas por isso é que eu lhe fiz a pergunta no início, se os gregos sabiam mesmo ao que é que iam votar, porque Alexis Tsipras, durante esta semana, repetiu a mensagem, dizerem não ao acordo, não é dizerem sim à saída do euro. Admito que meia dúzia não soubesse. Agora, é impossível, estamos a falar de uma taxa de participação de 60% de pessoas, quer dizer, 40% de abstenção, e dos 60% que votaram, 61% que disseram que sim. Portanto, é impossível, nesta fase do campeonato, que os gregos não, que a esmagadora maioria daqueles 60% não, quer dizer, porque então eles sabem perfeitamente que não vai ser a Grécia, é evidente que eles sabem que têm aqui um problema, colocam um problema aos restantes países. Porque os restantes países têm lá muito dinheiro empatado. Não é verdade? Quer dizer, se a expressão me é permitida. Agora, eu creio que a consequência disto é uma consequência objetiva, é a Grécia sair do euro. Como? Vamos tentar perceber. Vai ter consequências negativas para a União Europeia? Vai, com certeza. Quer dizer, pensar que não vai com certeza. Mas como eu disse aqui, e continuo a dizer, por vezes depois de uma grande catástrofe, pode vir uma solução. Agora, se me permite, só mesmo para concluir, repetir aquilo que lhe disse há pouco. Nós não podemos querer ter uma União Europeia com a ilusão de que somos soberanistas dos termos em que... E esta questão tem que ser discutida politicamente, porque isso vai levar, e você aí tem razão, isso pode levar a que o Front Nacional nem é o problema do Podemos, é o problema da França. A França é um problema. É mais sério. É muito mais sério. Porque se o Front Nacional ganha as eleições presidenciais,
Nós não vamos estar aqui apenas a falar da irresponsabilidade grega ou da não responsabilidade grega. É o Sr. Dominique Strauss-Kahn. Que disse que teria feito uma gestão E, na minha completamente opinião, diferente. muito bem. Muito diferente daquilo que se tem estado a passar. Tem um pouco a mesma pergunta, Raul. Vamos olhar para as consequências agora nos parlamentos nacionais, na forma como a política vai ser vivida agora nos países que foram intervencionados, como Portugal, mas também numa França e numa Alemanha, que aliás é a história ainda não se pronunciou. De uma forma com expectativa em função daquilo que as instituições europeias, chamadas instituições europeias e os criadores irão relacionar-se de que forma com o governo grego. Portanto, vamos esperar, há uma decisão, o Sr. Hollande e a Sra. Merkel vão reunir-se hoje à noite, está agendada uma conferência, uma cimeira de líderes da zona euro para amanhã, vamos ver se ela de facto se efetiva. Agora, tudo depende, ou parte depende, de facto, de qual for a disponibilidade do governo grego em aceitar aquilo que estava negociado. Porque, repare-se, o que está... procurando explicar um pouco esta ideia que de facto existe, este paradoxo de como os gregos que querem ficar no euro votam, mas 61% votam no não, e eu concordo com o Manuel Monteiro quando diz que alguém teria noção, dentro daqueles 61%, que estavam a dar um passo em frente para uma possível saída do euro. Quer dizer, não quero acreditar que... Agora, já não é essa, se calhar, a questão que está na Grécia. Ou seja, é evidente que o Manuel Monteiro tem razão quando diz que há responsabilidades, eu já nem diria nos últimos 5 anos, quer dizer, o PASOK e a Nova Democracia eram partidos tentaculares, familiares, de clã, ninguém pagava impostos, de proteção a vários níveis, portanto, isso é a Grécia, ou foi a Grécia. Mentiam nos níveis mentiam de produção nas contas, para ter subsídios. Exatamente, portanto, a Grécia de facto Não eram nunca os deveria únicos ter... também. Não eram, não. Nunca há Exatamente. casos únicos. É evidente que a Grécia não deveria ter entrado no euro e, de facto, foi empurrada para entrar no euro. Dito isto, eu penso que o que está a acontecer na Grécia nos últimos 6 meses já não tem a ver só com o euro e com a zona euro e com a Europa, tem a ver com uma revolução. O Syriza quer fazer uma revolução. O Sr. Varoufakis quer e o Sr. Tsipras querem fazer uma revolução. E por isso estas ligações ao Sr. Putin, este clima de permanente provocação. E o povo... Quando vem destes Estados, de facto, de olhar para aqueles que foram dirigentes e que trataram mal o povo, na Grécia isso aconteceu, com o PASOK e com a Nova Democracia, já não tem nada a perder. Claro. Repare-se o que aconteceu em Portugal. O PREC que existiu, nós lembramos dele, quer dizer, isto esteve à beira de cairmos. Repare-se nisto também. É paradoxal. Nós vínhamos de um sistema, de uma ditadura, de um sistema musculado, e estivemos à beira de passar para outro. É mudar assim. É só mudar o lado, mas era uma manutenção. Como é que a questão de Cuba, uma revolução que dura há 50 anos... Agora, a questão que se põe é muito simples. As sociedades vivem melhor quando entram nesta deriva revolucionária em que os valores, em que de facto já se vota, quer-se o euro, mas vota-se contra o euro, fica-se melhor. Claro que não se fica. Mas não é não se fica melhor. Esse é o problema. Esse é, evidente, também uma responsabilidade dos dirigentes políticos. Mas isso não é uma surpresa na Grécia, porque se olharmos para há 6 meses atrás, havia um indicador de crescimento, não estou a dizer que as pessoas sentiam todo isso ainda nas suas vidas, mas havia pelo menos um sinal económico de alguma excedentes, havia crescimento do PIB. Não surpreende que 6 meses depois, numa semana em que os bancos ficam fechados, que só estão ligados à máquina pelo Banco Central Europeu, nenhum dos benefícios de se estar numa zona de moeda única tenha sido suficiente para convencer aquelas pessoas. Isto não é verdadeiramente preocupante. Para essas pessoas certamente, indiscutivelmente não tenho... Para a Europa também, e para a zona euro também, obviamente, cria bastantes dificuldades. Agora, a questão que se põe, julgo eu, já não é uma questão entre o povo grego querer permanecer no euro ou querer sair do euro. Vai para além disso. Eles já perderam essa causa, ou seja, essa base de raciocínio e que constrói uma decisão. Há uma revolução em curso feita pelo Syriza, quer dizer, e que está a ter sucesso. Está a ser sucesso em função dos objetivos que estão... Qual é o objetivo? O objetivo, se calhar, provavelmente
é criar uma sociedade grega desalinhada do espaço europeu, desalinhada provavelmente mais próxima do espaço da Rússia. Pode ser isso. E, portanto, pode ser esse o objetivo do Syriza, quer dizer, ou seja, dizer este diretório europeu não é bom para nós, não nos pode envergar em função de uma dívida que está a este nível, não nos pode envergar em função de uma austeridade que nos impõe, e, portanto, nós vamos ter um caminho alternativo, e o caminho alternativo é romper com esta organização e com estes perímetros. E, portanto, uma vitória ideológica pagando o preço das consequências económicas. As revoluções pressupõem festas lindíssimas, como provavelmente foi ontem em Atenas. Mas a segunda-feira de cinzas é dura. Do de Tsipras não será propriamente dura, porque o de Tsipras foi construindo isto. Repare-se, no dia 25 de junho, portanto há poucos dias, na reunião com a senhora Merkel, o de Tsipras aceitou. A senhora Merkel foi para Berlim convencida de que tem sido a pessoa que tem aguentado o barco, no sentido em que não tem sido radical nas pessoas, e agora é acusada inclusive na Alemanha. Dizer, como é que a senhora Merkel, que é tão politicamente arguta e tão dura em algumas avaliações e respectivas decisões, foi capaz de aturar estes senhores? Porque, de facto, andou ali com paninhos quentes e foi sempre maltratada no sentido em que o Sr. de Tsipras sai da reunião e à noite telefona à senhora Merkel. Já há relatos disto, até porque os gregos contam tudo, até porque lhes interessa contar isto, até porque o povo gosta destes filmes. O povo gosta de heróis. O povo gosta de heróis. Quer dizer, Precisa de heróis. Precisa de heróis, alimenta-se de heróis. E o povo grego, que está numa situação muito difícil, só se pode alimentar dessas atitudes heroicas. Portanto, ele chega a Atenas, telefona e vou convocar o referendo. Quer dizer, o senhor deve ter pensado isto. Passou-se. Quer dizer, havia, por relatos, inclusive, de pessoas muito bem informadas a esse nível, como o Dr. Paulo Rangel, a diferença que existia eram 60 milhões de euros. Quer dizer, a Europa, a senhora Merkel, tinha cedido grandemente às pretensões do governo do Syriza. E o governo do Syriza tinha, obviamente, aceito algumas condições, como é óbvio, e o senhor rompe para ter o referendo, para ter um ato heroico, para ter provavelmente este resultado, embora admito que até ao próprio o tenha surpreendido, e para dizer, nós somos um povo de heróis, nós somos corajosos, nós batemos o pé à Europa. Isto é tudo muito bonito, Agora, isto é um filme que pode ter um fim muito dramático. Raul, você repara uma coisa, nós temos muitas das vezes uma Mas tendência... Mas é uma revolução que está em curso, Manuel, já não tem a ver com a zona euro. Para analisar o comportamento dos outros em função do nosso. O povo grego é um povo em que a atual geração é filha de pessoas que sofreram aqui há alguns anos. Portanto, estamos a falar de realidades completamente distintas. Quer dizer, querer ver grego pelos olhos de um português não é bom. Da mesma forma, querer ver português pelos olhos de um grego, estas coisas não funcionam e nós temos muitas das vezes uma tendência de mas querer... Há um padrão mas esses normalidade. Padrões, para um povo que sofreu, que mente, que etc. Não, mas os gregos sofreram em quê? Nas guerras. Sim, mas isso, estamos a falar de 1945. Sim, está bem, 45. Tem ali fronteiras. O povo português viveu até 74. Sabe o que era o país. Não se compara. Era pobrete e alegrete, está bem, mas por amor de Deus. Mas não se compara, não se compara com aquilo que aqueles que tiveram ocupações nazis, envolvidos na guerra, etc. e as consequências Agora, da guerra. deixe-me só, se me permite, dizer o seguinte. Não venha justificar com 45 aquilo que está a acontecer. Não. O que eu estou a dizer é que há aqui dados, por vezes, que escapam. Por exemplo, o Sr. de Tsipras tinha também problemas internos. Primeiro, tinha o problema dentro do seu próprio partido e no Parlamento grego de conseguir passar o acordo. Ponto 1. Ponto 2. Ele, em determinada altura, propôs-se baixar o orçamento da defesa. Sim. Você viu a reação das Forças Armadas? Dele. Viu a reação das Forças Armadas gregas? Ele não pode querer. Mas é que a reação... É o melhor de dois mundos. Mas é que a reação... Onde eu quero chegar não é isso. O aliado dele, que é um
um independentista. Acha que os Estados Unidos... É Ministro da Defesa. Ele deu-lhe a defesa. Mas não foi ele. Ouça, o Ministro da Defesa, como você sabe, Sim, hoje em dia conta o orçamento da defesa da Ministro da Grécia, Defesa o conta orçamento pouco. da Grécia, o orçamento da defesa da Grécia, como sabe, é um orçamento muito superior a alguns países europeus. E porquê? É o maior porquê? país, Com é o certeza. maior, Porquê? à proporção, Claro, é o maior está a orçamento. ver, quer dizer, Claro. é porque não há o Ministro da Grécia, é porque nós andamos a discutir o Ministro da Defesa grego. Com todo o respeito, Mas espero está a não me dizer leve que a mal. Alexis Tsipras O Ministro da Defesa protegeu a Grécia de Ouça. uma revolução dos generais? Não, ouça, o Ministro... Vou-lhe explicar o que é que quer dizer. Posso estar errado. O Ministro da Defesa grego, com todo o respeito, não existe. Não conta. Agora, já é diferente dos generais. Sim. E, portanto, porque ele não conta. Ouça, estar a analisar o que ele diz, ouça, não interessa. No meu ponto de vista, peço desculpa, Interessa o que porque interessa... ele diz o que os generais Pronto, querem o ouvir. que interessa é perceber o que é que os Estados Unidos querem do exército grego, das forças armadas gregas. Se estão disponíveis no quadro da NATO, quer dizer, é que nós, quando estamos a falar da Grécia, temos que olhar para o mapa. E temos que perceber onde está a Grécia. E temos que perceber o que é que pode acontecer ali. E isso leva a que, depois, quando se fala de cortes, vamos cortar aqui, está quieto, não é a mesma coisa que dizerem que vão fazer... Ouça, quando em Portugal se diz que se corta na polícia... A Europa também não foi pedir à Grécia que cortasse o orçamento da defesa, certamente. Não, é que nós muitas das... Ouça, eu já disse, eu espero que fique claro, não é? Se hoje houvesse um referendo em Portugal para dizer se devemos sair incondicionalmente do euro, eu dizia, está tudo maluco. Quer dizer, bom, agora, em Portugal... Quando se corta o orçamento na polícia, a polícia invade as escadarias da Assembleia da República. É que nós estamos a falar esquecendo destes pormenores. Eles invadiram e só não entraram dentro da Assembleia da República porque não quiseram entrar na Assembleia da República. Não é a mesma coisa que fazer cortes aos reformados. Não é a mesma coisa que fazer cortes aos pensionistas. Porque os reformados e os pensionistas, na maior parte dos casos, não têm sequer força nas pernas para andar a descer a Avenida da Liberdade, quanto mais para ameaçar Mas a Assembleia da a Europa República. também não lhes exigiu isso. Ouça, Portanto, eles tiveram essa latitude há para aqui poder um problema não ir aí. de falha de capacidade do poder político que só é forte com os mais fracos e é muito fraquinha com os mais fortes. Mas está a falar do governo grego. Estou a falar também do governo português, e porque o governo grego teve que recuar quando os generais disseram, olha, vai lá cortar onde tu quiseres, menos aqui, porque estamos a falar de um orçamento, como você diz e muito bem, poderosíssimo, e só se fala das reformas, mas não se fala das Forças Armadas, Sim. que mantém uma estrutura exatamente idêntica em muitas circunstâncias à que tinham há 30 ou há 40 anos atrás. Mas também em países completamente diferentes como Portugal, quando nós nos envolvemos, quando o poder político se envolve com grupos corporativos cheios de força, ai. E, portanto, estes problemas, enquanto nós não... A causa das coisas. Enquanto nós não formos ao cerne das questões e tentarmos perceber que os poderes políticos enfraqueceram, amoleceram, nós não vamos a lado nenhum. Há que reconhecer, é capaz de reconhecer que, apesar de tudo, Portugal fez diferente da Grécia. Claro, mas eu não estou a dizer o contrário. E isso faz toda a Deus. diferença. Está bem. Mas Mesmo não com põe- os generais à mistura e mas não polícias põe pelo em ca- meio. mas Com mesmo certeza, assim. mas isso é mesmo evidente, assim. mas mesmo assim Mas, é ó, Raul, muito mas diferente. o que eu acho é que os gregos têm Claro. que assumir as suas responsabilidades. Eu sou favorável a um sistema democrático de responsabilidade. Pois eu não tenho a E de lógica seriedade. na vida. E de seriedade. Oh, Manuel, não eu é não tenho a possível, lógica não da é possível. vida Repara, isto- daquele o aluno ponto que nunca que se põe- estuda, corre-lhe mal, a culpa é do professor. Não. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos. E, portanto, o povo grego votou. Ouça, e tem que assumir a responsabilidade de sair do euro. E por isso a pergunta é, e a Europa está disposta a assumir a responsabilidade de termos chegado aqui? Eu pergunto porque há pouco dizias, bem, agora vai ser preciso o terceiro resgate, o Banco Central Europeu obviamente vai continuar a manter Não sei os se vai, bancos, mas mas deverá que sim. continuar, ou que esperamos que continue a apoiar a Grécia. Existe um problema eventualmente Ou não. com o Ministério da Defesa. A Europa de repente ficou refém, se queremos a Grécia, esta penso Grécia que não é outra? Penso que não penso isso. É evidente que o Sr. Tsipras e o Syriza consolidaram o seu poder
na Grécia e na Europa, quer dizer, na forma de relacionamento com as instituições europeias. Agora, penso que está criado um problema, por isso é que a manchete do Económico hoje é o pior está para vir, porque, quer dizer, a Grécia não está sozinha, ou seja, há outras opiniões públicas que existem na zona euro e na Europa. Quer dizer, e isso os não aliados pode ser, externos do e isso Syriza, não pode ser, isso não pode ser absolutamente subjugado à vontade do povo grego. Não é possível. Quer dizer, isso não é possível. Ou seja, é possível que o Sr. Tsipras e que o governo grego faça uns jogos florais, lamentáveis, na minha opinião, em que decidem, acordam uma coisa às 4 da tarde e às 5 da tarde dizem precisamente o contrário. Eu estou absolutamente contra essa forma de fazer política, independentemente de serem pressionados por generais, por polícias, seja por quem for. Portanto, sou contra isso. Acho que um dirigente político com responsabilidade, sobretudo numa situação delicada como é aquela que vive a Grécia, tem que ter a capacidade de afirmar as suas posições e ser coerente com elas e ser sério perante os seus parceiros. O governo grego não o é. E, portanto, isto tem que ter uma alteração, porque quer dizer, a Europa está cansada, muito tem aturado o governo grego, e, portanto, há um momento em que o copo vem fora. Há uma gota que faz com que haja um derrame. E, portanto, isso pode estar a acontecer. Eu não sei até que ponto é que o BCE está disponível, até porque o BCE, o Sr. Draghi, o BCE tem autonomia, não está politicamente subjugado a qualquer governo ou instituição europeia. Sim, mas o dinheiro vem de algum lado. Mas tem que articular minimamente Claro. posições com as instituições europeias. Não sei até que ponto é que o Sr. Draghi está disponível. Eu acho que só estará disponível em certas condições. Por isso é que eu digo que haverá, provavelmente hoje ou amanhã, uma linha de crédito para os bancos abrirem na Grécia, porque há um caso, de facto, humanitário em curso. Não tem dinheiro. Aliás, o Sr. Varoufakis dizia que os bancos abriam hoje. O Sr. Varoufakis prometeu um acordo em 24 horas. Mas há horas. muito boa gente na Europa que endeusa o Sr. Varoufakis. Quer dizer, adora que o senhor ontem estivesse t-shirt, que não sei o quê, etc. Acho isso tudo As batalhas por não disparate. usar gravata não tem em a ver Bruxelas. com 45. Não é, Claro, não é mas não foi isso também que eu estava a dizer. Eu Exatamente. sei. É a Agora, batalha do hipster em Bruxelas. exatamente. Portanto, quer dizer, os bancos não vão abrir hoje e abrirão amanhã se o BCE enviar alguma linha, algum crédito. Portanto, isto é um problema. Eu admito que haja um primeiro momento em que o BCE resolva um problema de tesouraria, se me é permitida a expressão, mas depois tem que se articular politicamente. E eu só vejo uma saída, de facto, o Sr. Tsipras, sendo bondoso, agora livre do Sr. Varoufakis, porque eu acho que eles estão absolutamente articulados, mas agora livre do Sr. Varoufakis, possa impor ao Parlamento grego um plano de resgate, do terceiro resgate, obviamente com alguma perdão da dívida no médio prazo, que vai certamente ser negociado e vai certamente ser acompanhado com toda a atenção pelos parceiros da zona euro, nomeadamente os países que estiveram sob assistência financeira, os países bálticos, que de facto têm feito força para que isto não pode continuar. E países que vão ter que passar esse programa nos seus parlamentos. Exatamente, alguns deles. E, portanto, tudo isto, ou se ganha algum juízo, e este referendo serviu, e se é que serviu para isso, abençoado referendo, para pôr algum juízo nos dirigentes gregos em função do juízo, no sentido de criar as condições na sociedade grega para que seja aceito um terceiro resgate, nas condições em que simultâneo seja aceite um plano de reformas com alguma estruturação. Até agora o governo grego não o aceitou. Andou num stop and go, brincando com as instituições europeias, brincando com os seus parceiros europeus. Se for por aí, também não é de excluir, de facto, que a Grécia se queira sair do euro e, portanto, regresse ao dracma, a outro sistema monetário e faça o seu caminho por esse caminho. Ainda queria colocar aqui uma questão. Estava um manifestante ontem na Grécia a celebrar o não com a bandeira de Portugal, e perguntou-lhe porque é que ele está com a bandeira de Portugal na mão e ele responde porque isto é um símbolo de como nós gregos fizemos por nós e os portugueses não fizeram por eles. Semana passada foi muito esta a narrativa política do Partido Socialista, dizendo que Pedro Passos Coelho não tinha sabido defender nem a Grécia nem Portugal junto de Bruxelas e que seria com o PS o interlocutor no Conselho Europeu e nas cimeiras de líderes seria António Costa e que isso serviria melhor o país.
Como é que achas que os portugueses vão receber esta história? Depende se a Europa cede ou não cede aos gregos. Claro que depende do que vai acontecer a partir de agora. De qualquer das formas, eu acho que é prematuro e é perigoso esses impulsos políticos. O PS já, quando o Syriza ganhou as eleições, há 5, 6 meses, foi demasiado impulsivo na sua reação. Ontem foi mais cauteloso, apesar de não ter resistido, e percebe-se, obviamente, alguma vontade de dizer vejam como é que é possível negociar de uma forma dura com os nossos credores. Eu penso que o PS aprendeu com a lição de há 6 meses, portanto vai ser cauteloso, vai avaliar rigorosamente o que vai acontecer a partir de agora. Os portugueses, haverá certamente portugueses que também, as revoluções nunca são confinadas a um certo espaço geográfico ou político ou social. As revoluções não têm fronteiras e, portanto, é natural que haja gente, muito boa gente por essa Europa fora, que também tenha vibrado, e em Portugal também, eu conheço alguns, que vibraram com a vitória do seu Syriza e do seu Varoufakis. Hoje estarão um bocado desiludidos porque perderam o seu Varoufakis, embora ele certamente o vão continuar a seguir no Twitter, mas é evidente que haverá certamente quem pense que assim é que é. Eu penso rigorosamente o contrário e quero afirmá-lo com toda a clareza. Não é assim que é, não é assim que se constrói uma Europa solidária, não é assim que se constrói um modelo de desenvolvimento capaz de dar resposta aos desafios do mundo de hoje. E ser sustentável. E ser sustentável. E, portanto, eu acho que a Grécia está a escolher um mau caminho. Acho que, como tudo na vida, há sempre tempo para inverter esses caminhos. Agora, é preciso fazê-lo a tempo. E é evidente que a paciência dos europeus, das instituições, dos credores e das opiniões públicas, isto já está no campo da opinião, no patamar da opinião pública, tem, obviamente, uma capacidade que tem um limite de compreensão, e eu penso que esse também se está a esgotar. Dr. Manuel Monteiro, consequências internas para Portugal? Que leituras é que acredita que as pessoas vão fazer, os partidos? Sabe, De Gaulle, que não era de esquerda, quando perdeu o referendo a propósito da Argélia, disse: em democracia o povo tem sempre razão. E nós temos aqui, de facto, um problema que é, repito, articular a razão dos povos a nível nacional com a razão dos outros povos do lado. E enquanto esta quadratura do círculo não for desmontada e não for resolvida, eu penso que dificilmente alteraremos o que quer que seja. Ponto 2. Aquilo que estamos aqui hoje a conversar pode amanhã não ter significado nenhum. E, portanto, os nossos telespectadores... Já habituámos os nossos telespectadores a isso. Têm de ter essa noção, porque nada do que é lógico, normal, que venha a acontecer, às vezes acontece. A maior parte das coisas não acontece. Consequências internas. Eu penso que é inevitável que nós tenhamos consequências internas sob o ponto de vista económico e sob o ponto de vista financeiro. Quer dizer, é evidente que quando há oscilações nas taxas de juro, obviamente que isso se reflete no país, reflete-se no Estado, reflete-se na Bolsa das Famílias, reflete-se nas empresas e, portanto, isso é óbvio, não é necessário ser economista para entender isso. Sob o ponto de vista estritamente político, eu creio que há uma grande confusão na parte dos portugueses em relação ao voto. Eu tenho encontrado ainda este fim de semana um grande amigo meu do Porto e um cunhado, muito rapidamente, eram claramente contra esta ideia, temos que pagar aos gregos, era só o que faltava e, portanto, eles não querem trabalhar e etc, etc, etc. E, portanto, nesse sentido, eu creio que esse raciocínio favorece a coligação PSD-CDS, a ideia de que temos aqui pessoas que são muito ponderadas e sérias. O outro raciocínio de que podemos bater o pé, podemos fazer diferente, obviamente que não. Agora, eu penso que o que verdadeiramente vai acontecer vai ter muito mais influência. O que vai acontecer a partir desta semana penso que vai ser claramente decisivo. Eu penso que se abriu-se a janela para uma imensa corrente de ar. E não entender isso é estar completamente aliado daquilo que efetivamente vai acontecer. Esperemos para ver, meus senhores. Muito obrigada pela presença no Causa das Coisas, que está de volta para a semana. Até lá.